Abra comigo no livro de Esdras. A Bíblia fala aqui em Esdras capítulo 1, versículo 8, que Deus usou um homem, fala comigo, um homem, para guardar aquilo que ninguém queria guardar. O nome desse homem é chamado Mitredade. Fala, Mitredade. É um nome estranho, né? Mas foi ele. Foi esse homem que Deus usou para, como tesoureiro, guardar os tesouros da casa do Senhor. Vamos nos contextualizar na história, tá? Israel foi cativo na Babilônia, e durante aqueles anos tudo se perdeu, tudo estava perdido. Ninguém sabia mais de casa, a casa do Senhor foi destruída, os muros, a cidade foi completamente destruída, tudo destruído. Mas houve uma pessoa que se interessou em guardar os tesouros do Senhor, mesmo que a casa, mesmo que tudo havia sido destruído. O nome desse homem era Mitredade. Isso me chama muita atenção em momentos de crise. Isso me chama muita atenção em tempos de vale. Isso me chama atenção em épocas de seca. Porque em época de seca, os profetas se tornam obsoletos, não ouvidos. Porque em época de seca, praticamente não se ouve a voz de Deus. Em época de seca, em época onde o homem opera, ninguém quer se preocupar com aquilo que realmente é importante guardar. Diga para o teu irmão, sabe o que é importante guardar? A pureza do seu coração, a unção sobre todas as coisas. Eu falei ontem, eu volto a repetir. Leonard Ravenhill disse uma frase maravilhosa: se você tiver que escolher alguma coisa no seu ministério, escolha a unção. Se tiver que optar entre prédio e unção, escolha unção. Se tiver que optar entre projeção e compaixão, escolha compaixão. Se você tiver que optar entre você ser o centro, escolha Jesus. Bem, esse homem, no meio do caos, fala comigo, no meio do caos, no meio de um lugar onde não existia absolutamente mais nada, tudo destruído, ele continuou como tesoureiro. Ele guardou uma visão. Diga para o teu irmão, ele guardou uma visão. Eu quero te falar que a gente está guardando uma visão. Nós somos os remanescentes. Nós somos chamados para sermos remanescentes numa terra ainda desconhecida. Nós somos chamados para sermos remanescentes enquanto ninguém mais fala em adoração genuína. Enquanto o povo está preocupado com gravação, preocupado com aquilo, não que você não deva gravar, graves, mas as pessoas colocando todo o foco, sabem quê? No entretenimento e na performance. Nós estamos procurando, sabe o que? Guardar o tesouro da casa do Senhor. E aí o Senhor me levou lá em Números capítulo 22, que eu quero que você entenda o que é esse texto em Números. Esse texto fala sobre um homem chamado Balaão. Quantos conhecem a história de Balaão? É mais ou menos assim: quanto de dinheiro alguém teria que pagar para que você fizesse algo errado? Em outras palavras, será que você tem um preço? Será que você tem uma medida de preço? Estamos vivendo uma época onde as pessoas não guardam o coração, mas elas têm preço. E diz assim: Balaão conta a história de um homem que teve que tomar uma decisão. Seu nome era Balaão. Ele era um profeta que alegava dizer o futuro, claro, que acreditava em Deus de Israel e falava a respeito dele. Por outro lado, nós temos Moabe. O rei de Moabe queria que Balaão amaldiçoasse Israel. Queria que ele falasse contra Israel, para derrotá-los na batalha.
Em sua leitura você pode perceber nesse texto algo muito claro, que é a tentativa do rei de Moabe para convencer Balaão de ceder. Será que você tem um preço? Será que nós, ao contrário de Mitredade, nós somos aqui levados a um lugar que o mundo precisa nos medir para chegar num limite e dizer, até aqui eu vou? Bem, a história de Balaão foi praticamente toda essa. Você conhece até a jumenta. Ela parou ele naquela história, tentando convencê-lo de parar de brincar com as coisas de Deus. Então levante as tuas mãos e fala: Senhor, eu me arrependo de brincar com as coisas de Deus. Eu quero me tornar, sabe como um Mitredade, e não como um Balaão, que tem uma medida de venda. Meu Deus, se você parar para pensar hoje, o que a gente preocupa? Nós preocupamos em não cooperar com Deus, mas cooperar com aquilo que nos traz atenção. Agora você vai abrir comigo, por favor, novamente, no livro de Atos. Eu estou falando de Atos o tempo todo. Conhece a história de Ananias e Safira? Também tem a ver com recursos financeiros. Mas hoje ele seria conhecido como o diácono mais famoso. Por quê? Porque hoje nós não contaríamos com a motivação do coração dela. Hoje nós diríamos que ele seria agregado, estaria praticamente nas primeiras fileiras de muitas das nossas igrejas. Mas a Bíblia diz que quando os apóstolos viram, preste atenção nesse texto, quando os apóstolos viram, capítulo 5, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor. Meu Deus, coisa mais comum hoje. O grande problema não foi ele tentar ser uma pessoa que ele não era. Tentar parecer espiritual de um lugar, sabe, queridos, muitos de nós aparentamos uma espiritualidade, mas no fundo, nós somos egoístas. E não deixamos o Espírito de Deus trabalhar dentro disso. E não queremos ver o reino. Diga comigo, pelo rei e pelo reino. Se nós queremos realmente um avivamento na nação brasileira, a gente tem que trocar a nossa mente, queridos. E temos que começar a pensar como Mitredade, e não como Balaão ou como Ananias. Olha o que aconteceu, ele foi e mentiu. Hoje nós teria algo mais comum. E instantaneamente, quando ele chegou diante da glória de Deus, porque os apóstolos, eles carregavam glória, quando eles chegaram ali naquele lugar, ele morreu. Mas eu quero que você preste atenção, que algo que está escondido nessa palavra. Os jovens pegaram o corpo de Ananias. A geração jovem começou a ver que não era para brincar com Deus. Que tipo de mensagem a geração de hoje, ou a geração mais antiga, está dando para a geração jovem? Que podemos brincar com Deus e não morremos. Quando Ananias foi morto, os jovens pegaram o corpo dele. Eu imagino, preste atenção, eles não podiam pegar ele morto. Significa algo muito forte aqui neste lugar. Sabe o que significa? Significa que Deus está marcando uma geração. Qual é a marca que nós estamos imprimindo em uma geração? Um dos erros de Balaão foi contar o segredo de Israel. No final da sua história, depois você leia com calma, não é o caso aqui, mas ele começou a contar, sabe, que Deus, ele não ia amaldiçoar, mas ele contou a história: se o povo se prostituir entre eles, Deus vai julgar. Se eles se prostituírem entre si, Deus vai julgar. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Algo muito simples. Ele está dizendo assim: eu quero pureza de coração. Eu quero corações puros. Capítulo 5 fala sobre Ananias. Continuando, fala sobre a sua esposa. Novamente ela foi e morreu, e eles pegaram o corpo dela, os jovens.
Qual é a mensagem que nós estamos gritando para essa geração? Levante a tua mão e fala: Jesus tem misericórdia. Nós estamos dizendo que muitas vezes o meu eu vale mais do que princípio. Nós estamos dizendo que não é tão importante guardar valores, não é tão importante você guardar princípios. E ele continua dizendo assim: no meio do caos, no meio de um lugar onde não existia mais esperança, uma família ainda acreditou que um dia Deus iria restaurar o templo e aqueles tesouros iriam ser novamente utilizados e aquilo seria novamente importante. E nós estamos dizendo, no meio de um caos, Deus ainda vai usar remanescentes que ainda acreditam que os tesouros da casa do Senhor vão ser utilizados. E nós não seremos como o erro de Balaão, que brinca, que tem preço e conta segredo. E o Senhor nos fala assim: é tempo da gente fazer coisas sobrenaturais. Agora você vai abrir comigo lá em Jeremias, porque a desolação que aconteceu, Jeremias capítulo 1, abra comigo, rapidinho. Jeremias era um profeta, meu Deus, chorão. Chorava pela cidade. Você conhece a história? Ele profetizava e chorava. Mas a coisa que mais me impressiona na vida de Jeremias, sabe o que é? Mesmo no calabouço, ele não mudou a sua mensagem. Botava lá embaixo: Jeremias, muda a tua mensagem. Eu não mudo a minha mensagem, porque eu não sou Balaão, eu não sou Ananias, eu sou Mitredade. Eu não vou trocar a minha mensagem. Em segundo lugar, Jeremias, ele viu que ninguém viu. Sabe por quê? Mitredade, pessoas como Mitredade e Jeremias, ainda que o caos seja instaurado, eles conseguem ver a igreja restaurada. Eu quero que você levante a sua mão e comece a enxergar a igreja restaurada. Uma visão de uma noiva sem ruga e sem mancha. Você está me entendendo, queridos? Uma visão de uma noiva, de uma igreja sem ruga e sem mancha. E mais do que isso, Jeremias, ele viu antes do tempo. A Bíblia fala que do ventre da sua mãe, Deus o levantou como profeta nas nações. E ele pergunta, o Senhor pergunta para ele: o que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. O que significa essa vara? Em Israel, a primeira vara que floresce depois do inverno é de amendoeira. O caos está aí, mas você consegue ver a luz. Levante a sua mão. Se eu consigo enxergar, eu consigo ver um avivamento que ninguém está vendo. Eu consigo ver pessoas santas pessoas se convertendo ao Senhor. Eu consigo ver toda a igreja se voltando para o Senhor. Como foi falado esta manhã, os pastores, nossa, esse avivamento de pastores, eu consigo ouvir um som onde nós vamos entender finalmente o que Deus tem para nós. Jeremias representa o futuro. Mitredade representa o presente. Ananias, Balaão, muitos dos nossos presentes. Mas eu escolho Mitredade. O que você escolhe? Ser um corrupto na casa do Senhor? Ser um Balaão? Ou um Ananias? Ou um Mitredade? Meu Deus. O livro de Jeremias, ele fala o tempo todo sobre coração. Jeremias capítulo 4, versículo 4: circuncidai-vos para o Senhor, tirai o prepúcio do vosso coração. Coração, 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 coração. Onde está o nosso coração? Aí está o nosso. Então nós não somos medidos
muitas vezes, pelas nossas atitudes, somos medidos, sabe por quê? Pelo nosso coração. E aí vem uma pergunta: quão quebrado você está? Eu estava vindo para o Brasil no final do ano, na conferência da Nívia, e quando eu subi assim na plataforma, Deus falou comigo uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção. Deus me disse: eu vou abrir uma porta em 2025, e o avivamento que virá vai ser um avivamento exatamente como no país de Gales. Deus falou Gales, Wales in English, país de Gales. Aí eu comecei a estudar sobre o avivamento em Gales. Eu comecei a ficar desesperado. Deus, o que é isso? Deus falou: aqueles que se tornarem como Mitredade, aqueles cujo coração está guardado na presença do Senhor, aqueles que não são como Balaão, que tem um preço, tem uma medida de valor, estão aí trocando o seu direito de primogenitura. Sabe por quê? Estão trocando o seu direito de primogenitura por um lugar na mídia, um lugar, uma projeção, um local, um cargo na igreja. Deus diz assim: eu tenho meus mitredades escondidos. Será que tem alguém aqui? Esses são os primeiros que Deus vai entregar esse avivamento. Outra coisa que você precisa entender: o que acontecia em Gales? O que acontecia em Gales? A Bíblia fala primeiro que era um avivamento formado por jovens. Fala comigo, jovens. Uma grande característica em Gales é que eles não tinham face. Hoje nós temos uma geração com face, com Instagram, com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo, com aquilo. Mas em Gales, o avivamento que foi formado foi um avivamento sem face. Eles nem anunciavam onde eles estavam. Sabe por quê? Porque eles tinham tanto temor de Deus. A chave principal do avivamento de Gales, sabe o que foi? A frase: Senhor, quebranta-nos, nos curva. Bate a mão no teu peito e fala: me quebra essa noite, Deus. Meu Deus, quebra a gente, Senhor. Quebra o nosso orgulho, Senhor. Quebra. Tem uma canção de Keith Green que falava assim: my eyes are dry, my faith is old, my heart is hard, my prayers are cold. Meus olhos estão secos, meu coração está duro, minha fé está velha. E minhas orações são frias. My eyes are dry, my faith is old, my heart is hard, and my prayers are cold. Meus olhos estão secos. Levante as suas mãos, queridos. Fala: Senhor, coloca lágrimas nos nossos olhos. O avivamento vai ter que ter muita lágrima. Mas não sou eu que posso provocar isso. My eyes are dry, my faith is old, my heart is hard, my prayers are cold, and I know how I ought to be alive in you and dead to me. My eyes are dry, my faith is old, my heart is hard, my prayers are cold, and I ought to be alive in you and dead to me. What can be done for an old heart like mine?
Existem algumas unções que a gente tem que ser perseverante para romper. E essa é a mais difícil. Quebrar corações de uma nação. A performance é fácil, mas os corações são duros. Essa música diz assim: My eyes are dry. Meus olhos estão frios, estão secos. My eyes are dry. My faith is old. My heart is hard. My prayers are cold. And I know how I ought to be alive in you, and that to me, what can be done for an old heart like mine? Please soften it up with oil and wine. The oil is you, your spirit and you. Please wash me and you in the wine of your blood. Meus olhos secaram, minha fé esfriou, orações se foram, corações, e eu sei como eu devo ser vivo em ti e morto para mim. Meus olhos secaram, minha fé esfriou, meu coração endureceu, minhas fé se foi. E eu sei como eu devo ser vivo em ti e morto para mim. Há um convite essa noite. Se você não for comigo, eu vou sozinho. Se você não entrar no avivamento, I'm gonna go on my own. Eu vou sozinho. Há um convite para a gente entrar numa esfera de quebrantamento, de humilhação, como nunca essa nação viveu. Uma das características do país de Gales é que eles não sabiam o que ia acontecer. A gente sabe muito. A gente tem muito. A gente tem muito para perder. Chega um ponto na tua vida que ou você quer Deus ou você não quer mais nada. Eu não quero mais nada na minha vida. Eu quero ver a tua glória, Jesus. Eu quero ver o avivamento de novo nessa nação. Porque talvez você não viu, mas eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. E João fala sobre a glória quando Jesus, ele começa a descrever a realidade. Ele estava se preparando para ir para a cruz. E ele começa a falar da glória. Eu fico pensando, queridos, o que você espera da sua vida mais do que a glória? O que você espera da sua vida? João capítulo 17, ele começa a orar. Manifesta teu nome novamente, Jesus. Oh, manifesta aos homens que me deste neste mundo.
Sabe, ver a glória de Deus quando você estiver com Ele é fácil, mas manifesta aqui, Deus. Eu quero ver a tua glória nesse lugar de novo. Agora sabem que tudo que me deste provém de ti, pois me dei a tua palavra, para que me deste. Verdadeiramente conhece que saí de ti, e eu rogo por eles. Levante as suas mãos. Eu rogo pelo Brasil, eu rogo por nós. Eu choro por essa nação, porque eu sei que a única esperança que essa nação tem é viver novamente um grande avivamento. A única esperança que essa nação tem contra o comunismo, contra uma ditadura, contra a imoralidade, contra a divisão, é a glória, 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 é a glória. Não me fale outra coisa, não me dê outra não me dê outro caminho. Eu não sei outro caminho, mas eu já te vi. Quando você não conhece, mas eu conheço. Eu rogo. Tudo que eu tenho é teu. Levante a tua mão e fala: tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho. Eu não tenho mais nada, Jesus, além de ti. Leonard Ravenhill falava, eu repito o que eu falei ontem: o púlpito é um lugar que você pode dar e demonstrar todo o seu talento, mas lugar de oração, lugar de agonizar em Deus, que a glória manifesta, é um lugar que toda vaidade vai embora. E continua dizendo, vamos lá, continua dizendo assim: lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Também vos perseguirão se guardarem a minha palavra. Levante a tua mão e fala: eu quero guardar como Mitredade. Mitredade guardou os tesouros da casa do Senhor, e assim eu quero guardar. Eu não sou Balaão. Fala: eu não sou Balaão. Eu não sou Ananias. Eu não tenho preço. Eu não tenho jeitinho. Eu não conto segredos. Eu sou Mitredade. E vou guardar o que ninguém quer guardar. Eu vou fazer o que ninguém quer fazer. Eu vou tocar o que ninguém quer tocar.